Shalom, shalom, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou a professora Cássia Pereira e aqui neste canal nós trabalhamos com princípios bíblicos, com estudos e análises de passagens bíblicas, de textos das Escrituras, voltados exclusivamente com o objetivo da restauração. Restauração em que aspecto, pessoal? No aspecto do conhecimento, no aspecto dos relacionamentos, do nosso relacionamento com pessoas, com Deus, restauração do nosso conhecimento teológico também. E eu tenho assim me esforçado bastante para trabalhar somente na autoridade da Escritura, sem influências literárias de outras doutrinas, de doutrinas humanas ou de doutrinas religiosas. Então, o objetivo aqui é trabalhar num contexto o mais possível do original, o mais próximo do original bíblico, tá? Das raízes da nossa fé, voltados nos princípios da igreja primitiva. A igreja primitiva com base nos ensinos de Yeshua e dos apóstolos, tá? Então, aqui na aula de hoje, eu quero apresentar para você um salmo de Davi. É um salmo que mexeu bastante comigo essa semana, eu meditei bastante nesta literatura, neste capítulo, e Deus me trouxe, assim, bastante entendimento de áreas das nossas vidas que passam aqui pelo que Davi passou, sabe? Então, o Salmos de Davi, o livro de Salmos todo, ele é uma revelação do sentimento de Davi. Todas as vezes que Davi estava triste, alegre, exultante, derrotado, perseguido, com medo, ele manifestou todo o seu sentimento, ele manifestou todas as suas emoções nos salmos. Ele era um adorador, ele tocava a harpa, então ele tinha os seus momentos com Deus, então ali ele tocava, ele adorava, ele compunha. E as orações de Davi foram registradas. Então o Salmo 63 foi um momento da vida de Davi que foi um momento muito difícil, tá? Muito difícil. E qual foi a reflexão que eu tirei para mim quando eu estudei esse salmo aqui? Qual a restauração que veio para a minha vida? Que área da minha vida foi restaurada? Foi restaurado aqui na minha vida, eu espero que isso também possa fazer efeito na tua vida. Quando nós ficamos pressionados, por circunstâncias, quando nós somos pressionados por pessoas, pressionados por decisões que nós temos que tomar, e naquele momento nós não sabemos que decisão tomar, certo? Nós não sabemos o que fazer naquele momento. E eu me lembrei, então, enquanto eu estudava este salmo, de um ditado muito comum aqui na nossa nação, aqui no Brasil, não é? Que se diz assim: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Ou seja, é aquele momento da nossa vida em que nós ficamos assim, numa situação que se nós formos, nós somos prejudicados. Se nós ficamos quietos e não agimos, também somos prejudicados. Então, o que fazer neste momento de incerteza? Foi o que aconteceu com Davi aqui. Quando ele compôs este salmo, ele estava no deserto de Judá. Em que momento da vida dele? Qual foi o contexto histórico aqui que permeou a vida de Davi no Salmo 63? Quando Davi, ele foi ungido rei sobre Judá, não é? Saul, ele já era rei sobre Israel. Só que Davi, ele amava Saul, não é? Davi tinha Saul como um pai na vida dele, um pai e um rei, certo? E ele tinha plena concepção da cadeira que Saul exercia, que era uma cadeira de autoridade, que era a cadeira de rei sobre Israel. E ele tinha essa plena convicção, esse pleno entendimento do que simbolizava uma pessoa debaixo de uma autoridade dada por Deus. Então, mas no decorrer daqueles anos, daqueles episódios todos, Saul ele começou a ficar enciumado. Saul ele começou a sentir inveja de Davi. Saul começou a perseguir Davi, e tudo isso aconteceu porque Saul foi tomado por um espírito imundo, por um espírito maligno que entrou na mente de Saul e afetou o raciocínio lógico, afetou as emoções, e Saul parou de ouvir a Deus e os profetas, e ele começou a dar vazão a essa voz, ele começou a abrir os ouvidos para esta voz,
E essa voz maligna ficou falando nos ouvidos de Saul, e o coração, o sentimento de Saul, ele se modificou para com Davi. Então isso pode acontecer nas nossas vidas, sabe? Às vezes nós temos um lugar, às vezes nós ocupamos uma posição, ocupamos uma cadeira, ocupamos uma posição no nosso trabalho, na nossa sociedade, no seio da nossa família, e por causa da inveja de outras pessoas, certo? O inimigo levanta então essas pessoas para começar a falar nos ouvidos daqueles que que depositaram em nós credibilidade, pessoas que nos honram, pessoas que nos respeitam, pessoas que confiam em nós. E nós então, pela nossa reputação, pelo desenvolver das nossas ações, dos nossos trabalhos, nós criamos uma credibilidade, nós construímos uma credibilidade perante as pessoas. Ora, por causa da inveja e dos ciúmes de outras pessoas, não é? Que às vezes desejam o nosso lugar, desejam a nossa posição, desejam aquilo que Deus nos deu, certo? Por causa disso, ok? Elas começam a falar nos ouvidos de pessoas que nos respeitam ou que acreditam em nós. E não só pessoas começam a falar, mas como espíritos imundos também podem começar a falar na mente de pessoas que antes nos respeitavam, que antes depositavam em nós uma credibilidade, que antes depositava em nós uma confiança, e isso começa a mudar. E você começa a perceber então que existe uma diferença no tratamento daquelas pessoas para com você, a maneira como você era recebido antes, a maneira como você era tratado, a maneira como você era respeitado, e você começa a perceber mudanças no comportamento dessas pessoas. Isso aconteceu com Davi. Davi possuía um lugar no coração de Saul. Quando Saul ficava tomado de espíritos imundos, Davi era chamado, e Davi tocava a harpa, e Davi cantava salmos, e Davi fazia adoração, e aquele espírito imundo saía de Saul, e Saul ficava livre daquilo. Então Saul amava Davi, Davi amava Saul. Mas no decorrer dos anos, não é? Quando Deus começou a levantar Davi para galgar uma posição perante o reino de Israel, Saul começou a ver Davi com outros olhos, ok, pessoal? Com outros olhos. E isso aconteceu mediante pessoas que falaram aos ouvidos de Saul e mediante espíritos imundos que habitavam na mente de Saul. Chegou um ponto, então, assim, tão intolerável, chegou num ponto tão difícil que Saul tentou matar Davi, porque Saul via Davi como um opositor. Saul começou a ver Davi como aquela pessoa que queria tomar o trono, que queria o lugar dele, e ele se levantou contra Davi para matá-lo. E no decorrer da história bíblica, né, que vocês podem estudar lá no livro de Samuel, no livro dos reis, chegou um ponto na vida de Davi que Davi teve que fugir. Davi fugiu, certo? E Davi ficou então escondido no deserto de Judá. E teve até aquele episódio, né, que Davi estava até dentro da caverna e Saul entrou na caverna para se aliviar, fazer as suas necessidades lá na caverna, e Davi teve a oportunidade de matá-lo e Davi não o fez. Então é neste momento da vida de Davi, é neste momento da vida de Davi que ele compõe o Salmo 63. Ele deveria fugir de Saul para poupar sua própria vida e se tornar um fugitivo eterno, ou ele deveria matar Saul para se libertar de Saul e dar prosseguimento ao seu propósito para o qual Deus o havia levantado. Então havia essa questão na vida de Davi, o que ele deveria fazer, certo? Então lendo parece que é fácil, mas se nós nos colocarmos no lugar de Davi naquele período, foi muito difícil. E olha bem o que ele vai escrever então neste momento da vida dele. Ele diz assim: ó Deus, tu és meu Deus. A primeira afirmação do rei Davi. Deus, tu és o meu Deus. Então veja, ele não se entregou à idolatria, ele não se entregou à vaidade, ele não se entregou ao culto a demônios, ele não se colocou no lugar do sacerdote, no lugar do profeta, não. Ele se sujeitou ao poder de Deus e ele declarou perante os céus, perante a terra e perante os demônios,
quem era que estava sobre a vida dele. Então, o primeiro princípio aqui, a primeira chave espiritual que é liberada aqui para você, ele declara quem é a autoridade soberana sobre a vida dele, que é Deus. Então, Senhor, tu és o meu Deus e eu te busco intensamente. Em outras traduções, você vai até encontrar dizendo que eu te busco durante as madrugadas. Mas aqui o contexto mais aproximado original é esse. Eu te busco intensamente. Por nenhum momento Davi deixou de buscar a Deus neste tempo de perseguição, de dificuldade, certo? Num tempo em que ele estava sendo formado por Deus para ser colocado numa cadeira, para ser ungido como rei de todo o Israel. Então ele estava sendo forjado ali por Deus. Por isso ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Então, neste momento de incertezas e de dificuldades, ele se sujeitou a Deus. Esse era o problema de Saul. Saul, ele não se sujeitava a Deus, ele não se sujeitava à orientação do profeta, ele não se sujeitava à orientação do sacerdote, certo? Saul, ele era rebelde, ele era desobediente. Era essa a diferença para com Davi. Davi errava, mas Davi se arrependia, se sujeitava a Deus e Davi se colocava de novo debaixo de obediência. Então aqui ele está dizendo isso. Eu te busco intensamente. Segunda chave espiritual que está sendo liberada aqui para você. A primeira eu disse que você deve declarar perante os céus, perante a terra e perante o inferno quem é o soberano que está sobre a sua vida. Qual é a autoridade soberana a qual você está sujeita. Segunda chave, buscar a Deus intensamente. Não podemos parar um dia sequer, em momentos de dificuldade, de buscar a Deus, nem um dia sequer. Sejam com orações, sejam com estudos bíblicos, sejam com jejum, não importa. Seja com choro, não importa. O que importa é que nós devemos buscar a Deus intensamente. E aí ele diz, olha aqui que coisa maravilhosíssima. O meu coração tem sede de ti. Olha, ele chegou ao ponto de ter sede física, sede de Deus. Meu sangue por ti anseia. Todo o corpo de Davi, todo o corpo dele vibrava pela presença de Deus. O corpo de Davi queria a presença de Deus. Não era só o espírito de Davi, mas o corpo dele desejava a presença de Deus, entende? Ele ficava totalmente abalado sem a presença de Deus. E ele diz aqui, nesta terra seca e exausta, onde não há água, meu sangue por ti anseia, em uma terra seca e exausta, onde não há água. Eu te contemplava no santuário, vi o seu poder e a sua glória, pois tua graça é melhor que a vida, meus lábios te louvarão. Neste primeiro momento, nessa primeira parte do Salmo 63, ele faz essas três coisas, declarando a soberania de Deus sobre ele, declarando o desejo insuportável e a necessidade insuportável que ele tinha da presença de Deus, e depois ele diz assim, que ele estava num deserto onde não tinha água, a vida dele estava em risco, entende, pessoal? A vida dele estava em risco naquele lugar. Ele poderia morrer ali por falta de comida, por falta de água. Então ele fez uma comparação, ele se lembrou. Ele falava assim, ai que saudade quando eu podia entrar no templo, quando eu podia te adorar no templo, quando eu podia te contemplar lá no santuário, quando eu podia ver o seu poder e a sua glória ser manifestada, quando a sua graça me enchia, os meus lábios te louvavam naquele lugar. E olha onde eu estou. Mas o que ele estava declarando para Deus? Que da mesma forma que ele enxergou tudo isso em Deus lá no templo, quando ele estava andando em liberdade, ele enxergava Deus da mesma maneira ali no deserto de Judá, onde não tinha nem água para ele beber. Então, seja num tempo bom, seja num tempo ruim, ele fazia com que a pessoa de Deus se tornasse sempre presente para ele. Em nenhum momento ele jogou Deus pelas costas. Em nenhum momento ele ficou independente de Deus, entende?
Aqui está este grande princípio estabelecido no Salmo 63. Por isso nós temos muito que aprender aqui com Davi. Nós temos muito que aprender aqui com as Escrituras. A palavra de Deus fala que nós erramos. Jesus falou assim: por que vocês erram? Porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou você conhece demais o poder de Deus e não tem base nenhuma nas Escrituras, ou você conhece demais as Escrituras e não tem unção de Deus, que também não adianta nada. Então nós temos que ter tanto o conhecimento das Escrituras para aplicar na nossa vida em tempos de dificuldade, seja ou não, tempos bons ou tempos ruins, tempos de alegria ou tempos de dor, tempo de riqueza ou tempo de pobreza, tempo de conquista ou tempo de derrota. Não importa em que momento eu esteja vivendo na minha vida, mas eu tenho que conhecer as Escrituras e aplicá-las na minha vida em todos estes momentos. E, além disso, ter a unção de Deus sobre a minha vida, estar debaixo de uma palavra de Deus, estar debaixo de uma promessa de Deus, porque quando você está debaixo da unção, do óleo de Deus, a verdade, aquele conhecimento bíblico se transforma em verdade na sua vida. E este ambiente profético que existe nas Escrituras, ela é manifestada na sua realidade natural. Então era isso que Davi estava clamando aqui. Ele estava chamando para a realidade dura dele, o sobrenatural de Deus para a vida dele. O sobrenatural de Deus para a vida dele. Certo? Isso aqui é algo que dinheiro nenhum paga, gente. A revelação profética que tem aqui. E aí ele continua. Ele diz assim: sim, eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei minhas mãos. Olha aqui, ele não disse assim: eu não vou agir em nome da minha fama, eu não vou agir em nome do meu poder como rei de Judá, que eu já fui ungido, eu não vou agir em nome da força do exército que está comigo, do bando que está comigo, dos guerreiros que está comigo. Não, eu não vou agir em nome de nada dessas coisas. Eu vou agir em nome de Deus. Então, quando eu levantar a minha mão, eu levanto a minha mão para Deus. É no nome de Deus. Então, quando eu tiver que agir, eu vou agir em nome do Senhor. Ou seja, ele tinha uma experiência já com Deus. Ele está dizendo aqui que quando ele tivesse que agir, ele agiria debaixo de uma palavra diretiva de Deus. Enquanto esta palavra diretiva de Deus não chegou até ele, ele não agiu. Por isso ele diz assim: levantarei as minhas mãos em teu nome. Então nós devemos esperar. Quando nós estamos em situações de pressão, em situações de risco, em situações de calamidade, em situações que nós não sabemos ainda como nos proceder, nós devemos esperar. Nós devemos buscar a presença de Deus, certo? E quando esta palavra de Deus chegar até nós, então nós agimos em nome de Deus. E aquilo vai ser rompido, aquilo vai ser vencido. Toda essa situação vai ser vencida, porque você está agindo então, as suas mãos, não é? Você está entrando em ação, mas entrando em ação direcionado pelo poder e por uma palavra de Deus. Então a unção de Deus vai estar sobre você. E alguma coisa então vai começar a acontecer. Porque se não for assim, você vai errar. Por isso estão pressionando você, colocando o pé no seu pescoço, fazendo com que você tome decisões. Não, nós queremos a resposta, diga logo, faça logo. Não. Enquanto você não se sentir seguro para tomar decisões, você não deve fazer nada. Você deve falar assim: pare tudo. Parem todos, parem todas as vozes. Eu quero ficar só com Deus. Eu quero ficar sozinho. Eu quero buscar Deus intensamente. Eu quero buscar Deus até sentir sede dele no meu coração e no meu sangue, como a água que eu vou beber, como se eu estivesse lá no deserto, matando a minha sede. Olha que ensinamento poderosíssimo de Davi tem no Salmo 63. E olha a comparação então que ele vai fazer quando vem para ele esta liberação, esta palavra de Deus. Ele diz assim:
como em um rico banquete, minha alma se fartará. Com alegria nos lábios, minha boca te louva. Quando me lembro de ti em meu leito e medito em ti nas vigílias da noite. Aí sim, aí aqui você pode dizer na tradução das orações da madrugada. Lá, quando ele busca intensamente, não quer dizer só madrugada. 24 horas do dia. Deus estava na mente dele 24 horas por dia. Agora aqui ele fala, quando eu me deito também e paro para meditar na tua palavra e paro para meditar em ti nas vigílias da noite, quando ele estava em vigília, quando ele estava em guarda, quando ele estava como atalaia, certo? Como ele estava observando a movimentação do exército de Saul, ele ficava a madrugada acordado. Então, nas madrugadas em que ele estava acordado, ele estava então dizendo isso, que a boca dele louvava ao Senhor. Pois tu tens sido minha ajuda, à sombra de tuas asas me regozijo, meu coração apega-se a ti e a sua destra me sustenta. Outra chave aqui, mais uma chave espiritual para você. Ele está clamando, ele está trazendo sobre ele uma palavra de Moisés. Eu quero dizer para vocês aqui o seguinte, vamos aqui restaurar um conhecimento. O Salmos 91, ele não é um Salmos de Davi, ok? O Salmos 91, ele é um Salmos de Moisés. Ele está colocado no livro dos Salmos, mas ele é um cântico de Moisés, certo? E Moisés é anterior a Davi. Então Davi está clamando aqui no deserto de Judá o poder do Salmo 91. Porque quando ele diz aqui, ó, e à sombra das tuas asas me regozijo, meu coração se apega em ti, sua destra me sustenta, ele está fazendo uma referência ao Salmos 91. Então, qual é a chave espiritual que nós temos aqui? Por que fala as suas asas? Deus tem asas? Não é uma referência ao manto, é uma referência ao talite, não é? Porque os profetas, eles usavam o talite, e Yeshua usou o talite, aquele manto, né, sobre o homem judeu. Todo homem judeu, ele usa aquele manto. Então, quando ele abre aquele manto, ele abraça a família dele, ele coloca a esposa e os filhos na sinagoga, debaixo do talite dele, daquele manto, não é? Então, aquele manto, as asas, é quando Yeshua abre o talite, quando Deus abre o seu manto. Então, essa é a referência de asas aqui, do manto que está sobre os ombros de Deus, o manto da santidade, o manto da proteção, certo? Então, ele está falando assim, quando você, então ele está dizendo assim, ó, debaixo do seu manto, debaixo da sombra do seu manto, é que eu me escondo. Debaixo do teu cuidado, da tua proteção é que eu me escondo. Ele não está dizendo que ele se escondeu debaixo do poder do delegado, ele não está dizendo que ele se escondeu debaixo do poder da polícia, do poder do juiz, do poder do político, do poder do governante. Não, ele não está dizendo que ele se escondeu debaixo de poder humano. Não, ele está dizendo, eu me escondo debaixo das sombras das tuas asas. Ele se coloca debaixo do manto do poderio de Deus, certo? E ele se apega a ele e ele diz, e a sua mão direita, ela me sustenta. É uma referência, né, do poder da mão, né? Então, é de regra, todas as pessoas são destras, né? Com algumas exceções daqueles que nascem, não é? Sinistros, que trabalham com a mão esquerda, a tendência é você ter força na mão direita. Então ele está fazendo uma alusão da força da mão de Deus, que a mão de Deus, a mão direita de Deus o sustenta, a destra de Deus o sustenta, certo? Aqui seria muito bom você retornar aqui no Salmo 91 depois e fazer a leitura do Salmo 91. Inclusive o Salmo 91 é um salmo que eu quero trazer aqui no nosso canal do YouTube. Então, a restauração que está vindo para você hoje, qual é a restauração? Em tempos de calamidade, de grande preocupação, em tempos de grandes decisões, em tempos de grandes decisões, em tempos de grandes pressões emocionais sobre você, não é? Que você tem que tomar decisões muito complexas, decisões muito difíceis. Você vem aqui no Salmo 93 e você pega essa chave espiritual que tem no Salmo 93 e você então aplica na sua vida.
Assim como Davi fez, você vai fazer também. E Deus vai daí então trazer resposta para você. Porque Deus, o maior prazer de Deus é ele poder ser acreditado, tá? É ele ser acreditado. Então, quando assim o homem se procede como Davi, ele encontra o favor de Deus, porque ele está manifestando honra para Deus, não é? Honra. Então, Deus emite justiça. Deus emite justiça, que é o favor de Deus sobre a pessoa. Porque você colocou Deus numa posição de ser acreditado. Então, Deus diz assim, bom, ele acredita em mim, ele confia em mim, ele me colocou em primeiro lugar. Ele me colocou em primeiro lugar. Então, eu vou responder para ele, vou dizer para ele o que ele deve fazer. E ele vai se manifestar, seja por um sonho, seja por uma palavra profética, seja por um profeta que ele vai levantar na sua vida. De muitas maneiras Deus vai por conexões com pessoas, por conselhos de pessoas mais sábias, de inúmeras maneiras Deus vai se revelar para te responder naquilo que você precisa. Finalizando aqui o Salmo, ele diz assim, mas aqueles que procuram destruir minha vida, que desçam às profundezas da terra, sejam entregues à espada e se tornem presa para os chacais. É lógico, vamos aqui tirar o princípio do Salmo, tá? Entendendo que Davi, ele viveu no tempo dos reis, no tempo das guerras, no tempo das batalhas com espadas, não é? No tempo das conquistas de território. Então era natural ele trazer essa manifestação em relação àquelas pessoas que o perseguiam. Mas nós vamos tirar aqui o princípio. Que tipo de morte? Então ele fala assim, olha, eu estou nessa situação porque pessoas procuram me destruir. Então ele está dizendo assim, Senhor, que eles desçam a sepultura, tá? Mas, tirando o princípio, que sepultura nós podemos dizer hoje? Que tipo de morte esse perseguidor pode ter no mundo? Ele vai ter morte espiritual, ele vai ter morte nos projetos, ele vai ter morte nos seus sonhos, ele vai ter morte nas finanças, porque a escritura é muito clara. Todo aquele que se levanta para destruir o seu próximo, ele encontra destruição. Por quê? Porque ele abriu uma porta de ilegalidade. Ele abriu uma porta de ilegalidade, onde os demônios vão entrar e fazer uma devassa na vida dele. Porque a inclinação do mal que existe dentro dele falou mais alto. Então ele colocou no mundo natural toda a maldade do coração. Então toda pessoa que coloca no mundo natural que a maldade do coração, ela coloca em prática a maldade do coração pelas suas ações, ele abriu portas de legalidade para que os demônios entrem e destruam a sua vida, a sua família, a sua casa. Então aqui está um princípio. Essa pessoa vai encontrar as profundezas da terra. Que profundezas da terra são essas? A escassez, não é? A pobreza, a miséria, a enfermidade, porque abriu portas, certo? Para espíritos malignos atuarem. Abriu direito, abriu a porta da casa, por causa das ações pecaminosas contra o próximo, certo? Então, por isso que muitas coisas acontecem às vezes na vida de pessoas, por causa da legalidade que ela dá. Então, ele está dizendo assim, que todos eles que procuram me destruir, que eles encontrem morte, certo? Então, a morte aqui é de vários aspectos, colegas, tá? E pode acontecer até morte física também, dependendo do nível da maldade. O ser humano vai viver pouco sobre a face da terra, vai colher a maldade, certo? E aqui, ele fala que sejam entregues à espada, ou seja, vamos trocar essa espada da época de Davi da guerra para inimigos, que sejam entregues as espadas dos seus inimigos, que sejam entregues aos seus inimigos também. Então, todo aquele que se levantar para destruir a minha vida, que ele seja entregue para os inimigos dele, porque é a lei da semeadura aqui, entendeu? É o princípio da lei da semeadura. Você persegue, você vai ser perseguido. Você destrói, você vai ser destruído. A Bíblia diz que aqui, o homem não pode se enganar, porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. E Saul começou a semear coisas muito complicadas contra a vida de Davi. Saul, ele não entendeu a sucessão, entendeu? Ele não entendeu a sucessão. Ele não entendeu o agir de Deus e os propósitos de Deus para com Israel, porque ele era rebelde. E todo rebelde perde a visão. Todo rebelde perde o foco. Todo rebelde perde o propósito.
e ele vai caminhar em terra seca. O que ele vai colher? Ele vai colher as profundezas da terra, ou seja, a inatividade da terra, a omissão. A terra não vai trabalhar para esta pessoa. A terra não produz para esta pessoa, para o rebelde. A Bíblia diz que o rebelde, ele vive em terra seca, ele vive em terra árida, nada dá certo para ele, certo? E aqui ele diz assim, e se tornem presa para os chacais. O que é um chacal? O chacal é um predador, o chacal é um caçador, tá? Ele vai ser presa dos caçadores, presa, entendeu? Ele vai ser vencido pelos inimigos dele. Então todo aquele que planta o mal, ele vai colher o mal e vai ser vencido por outras pessoas. Ele sempre vai ser um derrotado, tá? Por isso que Jesus falou assim, ame o teu próximo como a ti mesmo, para que você não seja um derrotado. O rei, porém, se regozijará em Deus. Todos os que juram por seu nome o louvarão, mas a boca dos mentirosos será silenciada. O que é o rei aqui? A excelência. Toda pessoa que possui excelência, toda pessoa que possui o favor de Deus, toda pessoa que se sujeita ao governo e às leis de Deus, essa pessoa ela tem realeza nela, entendeu? Então, essa realeza que está nela vai fazer com que ela se regozije em Deus, ou seja, ela vai alcançar a prosperidade em Deus, o favor de Deus, a justiça de Deus, a proteção de Deus. Entendeu aqui? Então você vai estar debaixo de um espírito de realeza, tá? E tudo virá para você. Todas as coisas contribuirão para o teu bem. A Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Está aqui a resposta. Mas a boca do mentiroso será silenciada, que aqui é o ponto de Saul, não é? Então tudo aquilo que Saul ouvia, tudo aquilo que Saul permitiu ouvir, tudo aquilo que Saul desvirtuou a respeito de Davi, toda mentira, porque eles falavam para Saul que Davi queria matá-lo, que Davi queria o lugar dele, por isso que ele quis matar Davi. Então ele disse assim, ó, o mentiroso, a boca do mentiroso, ela será silenciada. Quem é que silencia a boca do mentiroso? Deus, por meio de pessoas, por meio das leis, por meio dos homens, certo? Todo mentiroso, ele vai cair na própria mentira. Ele vai cair no próprio buraco em que ele cavou para que você caia. Toda mentira que uma pessoa levanta contra a tua vida, Deus vai silenciar a boca dessa pessoa, certo? E aquele que semeou mentira, vai colher mentira na vida dele, certo? Todo aquele, tá? Então que você não seja como Saul. Você não pode fazer as práticas, você não pode entrar nas práticas de Saul, mas você deve entrar nas práticas de Davi. Como Davi se procedeu. Então, para encerrar essa aula, a mensagem que eu quero deixar para você aqui, na aula de hoje é esta. As chaves espirituais de restauração que existem no Salmo 63. Chaves que abrem portas espirituais para você. Certo? Esse é o entendimento de falar chaves. O que significa quando um profeta fala assim, Deus colocou uma chave na sua mão? Ora, Deus colocou uma chave na sua mão que diz o seguinte, Deus colocou para você uma oportunidade de abrir uma determinada porta. Deus colocou sobre você uma unção, certo? De abrir uma determinada porta. Você está debaixo de uma palavra, você está debaixo de uma autorização de Deus para abrir portas, entendeu? E passar por elas. Certo? Então, as chaves espirituais que tem aqui são essas. São saídas que a Bíblia lhe proporciona para momentos difíceis. Então, o momento é difícil, o momento está calamitoso, você não sabe como agir, você não sabe como se proceder, você não sabe que decisão ainda você deve tomar, você deve parar tudo, se entregar intensamente a Deus, em jejum, oração, cânticos, nas madrugadas, nas vigílias da madrugada, nas orações da madrugada, porque a Bíblia fala, né? Ele diz assim, que aquele que me procura nas madrugadas me encontrará. Olha aqui, outra chave, aquele que me procura na madrugada me encontrará. Ele está falando, olha como Davi conhecia Deus. Davi conhecia Deus, tá? Então aqui está o segredo do sucesso da vida de Davi. Que a aula de hoje venha como uma restauração aí para você
que possui ansiedade, que possui dúvidas, que possui dificuldades para decidir, sabe, que possui medo. Tira esse espírito de medo, aplique aqui, viu? A restauração do Salmo 63 na sua vida, que eu tenho certeza que você será muito abençoado. Shalom Adonai para você, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.